O isopor descartado no lixo pode levar até 400 anos para desaparecer na natureza. Mas você pode triturar o isopor e misturar com cimento para fazer lindos vasos para o seu jardim e até para vender. Este é um vaso que eu vou ensinar neste vídeo. É um vaso enorme feito de isopor e cimento. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Para fazer o vaso, usei um tambor de 50 litros como molde. Passei óleo de cozinha para que a massa de cimento não grude no molde. Coloquei uma camada de areia fina molhada no fundo do molde para diminuir a altura do meu vaso. E também facilita na hora de desmoldar. Assim o vaso não fica grudado no fundo. Alisei, deixando bem nivelado. Para preparar a massa, usei uma medida de cimento, 3 medidas de argamassa AC3, que é a piso sobre piso, 3 medidas de isopor triturado, 1 medida e meia de água e 4 ml de aditivo plastificante para cada litro de água. Eu fiz 2 receitas de cada vez, mas não recomendo, pois fica difícil de misturar. Então faça apenas uma receita de cada vez. Usei um pote plástico de 2 litros como medida. Fui misturando os ingredientes secos. Você pode acrescentar o isopor mesmo molhado, até melhor, que facilita a incorporação junto com o cimento. Para fazer esta massa, usei 6 litros de água, então acrescentei 24 ml de aditivo plastificante. O aditivo plastificante deixa a massa mais fluida. Eu consigo fazer uma massa com menos água. E assim, no final, o resultado é maravilhoso, pois o completo fica muito, mas muito resistente. Usei esta peça acoplada na furadeira para misturar. Esta peça eu compro em lojas de material de construção, serve para misturar tintas e argamassas. Não é caro. Você pode aplicar na furadeira para facilitar a mistura da massa. Eu coloquei corante em pó preto para que a massa fique bem pretinha, mas não é necessário, tá? É opcional. Usei como contramolde um tambor menor, coloquei dentro de um plástico para facilitar então a desmoldagem. Coloquei a massa dentro do molde. Mas marque aí sua presença, deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Dei batidinhas em volta para retirar as bolhas de ar. Então, centralizei o contramolde e encaixei. Coloquei pedras para fazer peso e ele entrar até o fundo do molde. Deixei por 3 dias coberto com plástico para segurar a umidade. Assim, a cura do cimento acontece aí mesmo dentro do molde. Então não precisa colocar depois imerso em água. Retirei a areia do fundo
Este meu tambor é cortado no fundo, pois eu uso para fazer moldes de areia. E o tambor deve ser virado sobre uma base de isopor, para que o impacto não quebre, né, com o impacto quando sair do molde. Coloque água quente que facilita a retirada do molde. Lixei a base e também a borda do vaso e fiz os buracos de drenagem com uma furadeira. Preparei a calda para impermeabilizar com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA, dissolvi a cola na água e acrescentei cimento. É muito importante impermeabilizar o vaso para que ele se torne mais durável. Também acrescentei corante em pó nesta calda para impermeabilizar. Assim o acabamento interno vai ficando já pretinho, né, do jeito que eu quero o vaso no final. A impermeabilização do vaso protege da umidade da terra e também da umidade externa, da chuva e sol. Para fazer o efeito mármore negro, usei massa acrílica. É aquela massa de parede externa. Tem que ser massa acrílica que é mais resistente à água. Coloquei uma porção da massa acrílica nesta bacia e acrescentei corante em pó preto. É importante usar o corante em pó, pois ele é mais forte. Então, a pequena quantidade já fica preta. Também preparei uma porção desta massa, uma pequena porção para fazer os detalhes amarelo ocre. Coloquei corante em pó amarelo e o corante líquido marrom. Mas você pode fazer também com uma tinta amarelo ocre, esse detalhe. Não é necessário fazer com a massa acrílica. Com a borracha de chinelo, eu passei então a massa acrílica tingida de preto em toda a lateral do vaso. Assim ele fica bem lisinho. Com as mãos mesmo, passei uma outra camada. Fiz uma espécie de uma escovinha com as cerdas de uma vassoura velha e então fiz esse chapiscadinho em toda a lateral. Mas isso você pode fazer com uma tinta amarelo ocre. Também passei a massa acrílica na borda superior. Aguardei secagem e lixei. Aí no caso usei uma lixa número 100, mas passa a lixa de leve. Depois com a lixa número 120, também de leve, vá passando para retirar toda a textura que ficou da massa acrílica. É importante aguardar a secagem completa para lixar.
Finalize com uma lixa bem fininha, a lixa 180, para ficar com um aspecto bem lisinho. Misturei a tinta amarelo ocre e com uma escova de dente fiz esse detalhe chuviscando a tinta de leve na lateral do vaso. É só colocar tinta na escova e com o dedo vá puxando que ela vai espirrando na lateral do vaso. Passei a lixa fininha, só para não dar aquele aspecto que é pintura, né? Só para incorporá-la ao restante da massa acrílica. Limpei com um pano úmido para retirar todo o pó. Você pode lavar este vaso se quiser. Coloquei esta fita para marcar o lugar onde eu vou pintar de dourado. Para a pintura eu usei a tinta dourada metálica, tinta acrílica, é uma tinta base de água, é a tinta acrílica metálica dourada. Retirei a fita, pois esta fita eu posso usá-la para fazer outro vaso. Para a impermeabilização final, né, para proteger essa pintura, esse efeito mármore, usei a resina acrílica à base de água. É muito importante, assim meu vaso se tornará muito, mas muito durável. Eu passo a resina acrílica à base de água por dentro e por fora do vaso. Olha que efeito bonito! Apaixone-se todos os dias por você mesmo. Ninguém merece mais o seu carinho e respeito do que você mesmo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o nas redes sociais com seus amigos. Ajude a divulgar este trabalho. Assista também a outros vídeos do canal. Tem muito trabalho interessante, você vai gostar. E muito obrigada por assistir até o final.